Vamos à parte 2 então. Prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. Tópico 1, fugir da prostituição. Tópico 2, a disciplina em casos de prostituição. Tópico 3, a glutonaria e seus males. Tópico 1, fugir da prostituição. O vocábulo prostituição no grego é porneia, significa imoralidade, relações sexuais ilícitas. Como novas criaturas, precisamos abster-nos da prostituição e de todo tipo de infidelidade conjugal. Vivemos em uma sociedade que aceita e propaga o sexo antibíblico e profano. Não podemos nos conformar com esse mundo e não podemos jamais esquecer de que devemos ser sal e luz neste mundo. Mateus 5, 13 a 16, Romanos 12, 2. Olha o que diz aí em 1 Tessalonicenses 4, 2. Porque vós bem sabeis que instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, visto que esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação ou prostituição, aí a palavra porneia, que cada um de vós saiba como possuir o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então veja aí, a palavra porneia, lê-se pornear, prostituição, como está no Strong em português, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, tudo isso aí, então, é pecado. Então a palavra é fugir da prostituição. Sai fora disso. Todo sexo fora do casamento é pecado. E todo sexo desnatural também dentro do casamento é pecado. Então evite, sexo anal é proibido, é pecado. Toda sorte de sexo fora do casamento, da situação de um casamento, é pecado. Então, fuja disso, saia disso, livre-se disso, conserte essa situação imediatamente, se arrependa. Você não agrada o Espírito Santo nessa situação. Como manter comunhão com o Espírito Santo dessa maneira? O seu corpo é morada de Deus, templo do Espírito Santo. Não tem comunhão com o pecado. Você não pode pegar o mesmo corpo e dar para Deus e o mesmo corpo dar para o diabo. Não tem jeito. Você tem que ser exclusivo de Deus. Deus não aceita dividir você com o diabo. Então a palavra porneia aí entra tudo isso e ainda entra masturbação, que também é pecado. Ninguém se masturba sem pensar em prostituição, sem pensar em outra pessoa. Já é prostituição. Só não pensar. Assim como adultério, só não pensar em adulterar já é adultério. Então fuja disso. Se santifique. Se separe para Deus. Agrade o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tópico 2, a disciplina em casos de prostituição. Paulo teve sérios problemas com a imoralidade na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5:1. Um dos crentes estava mantendo um relacionamento sexual com sua madrasta. O apóstolo tratou esse caso de imoralidade com seriedade e temor. O pecado precisa de disciplina, pois caso contrário haverá corrupção generalizada. Versículos 6 a 8. O propósito da disciplina não é humilhar ou ferir aquele que pecou, mas preservar a pureza moral da igreja. A palavra de Deus nos adverte a fugir da prostituição. Está aí, fugir da prostituição, 1 Coríntios 6, 18. Nosso corpo pertence ao Senhor, pois Ele nos criou, 1 Coríntios 6, 13. Que jamais venhamos a usar nossos membros para a prostituição, mas para manifestar a glória de Deus. Então Paulo ficou chateado, bravo com os coríntios e disse para eles: será possível que vocês não estão vendo o que está acontecendo aí? Um homem tendo um caso sexual com a própria madrasta. Ele achou aquilo um absurdo no meio de uma igreja onde os dons, todos os dons do Espírito Santo operavam. Ele não está dizendo que quem está com dom está fazendo isso, não. Ele está dizendo que apesar da igreja ser espiritual, cheia do Espírito Santo, os dons se manifestarem, existiam pecados acontecendo naquela igreja que era absurdo devido à presença do Espírito Santo entre eles. Como é que podia uma parte da igreja estar cheia do Espírito Santo, sendo usada pelo Espírito Santo em dons, e uma outra parte da mesma igreja está concordando com o pecado dos outros,
está vivendo em grupos separados dentro de uma mesma igreja. Olha que coisa absurda. Como é que pode uma parte estar espiritual e a outra parte carnal? Então Paulo se zanga com eles e diz que eles têm que tomar uma providência quanto àquilo. Então nós sabemos que eles vão afastar a pessoa, vão disciplinar aquela pessoa, a pessoa vai se entristecer, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai ser restaurada a igreja. É isso que aconteceu. E é o que deve acontecer. Deve haver a disciplina, porque senão as pessoas começam a ver alguém em pecado e começam a pecar a mesma coisa disso. Ah, o que tem? Fulano faz. Muitas vezes fulano faz e até é líder. E aí as pessoas vão imitar o pecado do outro. Então nós temos que disciplinar, corrigir, para que esse pecado não se alastre e não passe a ser uma coisa normal, porque vai atingir toda a igreja, acabar desviando um punhado de gente e atrapalhando o progresso da igreja. Então nós não temos que manifestar o pecado, nós temos que manifestar a glória de Deus. Tópico 3, a glutonaria e seus males. Glutão é aquele que come em excesso e com voracidade. Tal atitude revela a falta de equilíbrio espiritual e emocional. Até mesmo na hora de nos alimentarmos precisamos ter parcimônia. Enquanto a prostituição é um pecado com o corpo, a glutonaria é um pecado contra o corpo. Salomão adverte aos que comem em excesso, Provérbios 23, 2. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso precisamos cuidar bem dele, tendo uma alimentação saudável e equilibrada. 1 Coríntios 6, 19. Muitos estão enfrentando sérios problemas de saúde porque não foram equilibrados em sua alimentação. Sabemos que a gordura, o sal, o açúcar em excesso trazem sérios prejuízos para a nossa saúde. Porém, muitos continuam a ingerir tais alimentos, mesmo sabendo que trarão sérios prejuízos à saúde. Muitos maltratam o corpo e depois ficam a clamar a Deus por um milagre. Façamos a nossa parte. Então a palavra aí, glutonaria, lê-se comos, aí comos, né? Então é uma obra da carne. E também a bebedice aí, que é a palavra messe, que você vê aí. Então aí é o descontrole dentro daquilo que nos alimentamos. Tanto tem a ver com a comida, como tem a ver com a bebida aí, né? Que aí é a bebedice e glutonaria. Então o excesso na alimentação, que muitas vezes não é a alimentação. Então essa comida, muitas vezes a pessoa quer aparecer para os outros, como aquele que come mais do que todo mundo, né? Às vezes a pessoa vive de banquete em banquete. Às vezes a pessoa come o que sabe que prejudica a sua saúde. Então ele insiste em se alimentar mal, né? Aí as gorduras, o excesso de açúcar. Então ele sabe que faz mal e não consegue ter domínio próprio, aí, não consegue ter temperança, não consegue se dominar. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se voltar para Deus. A solução, muitas vezes a pessoa está procurando aí nos médicos, nas clínicas, nos remédios, e a solução é Deus. Você precisa ser liberto. Você está vivendo aí debaixo de um espírito maligno de glutonaria que está tomando conta da sua vida. Você precisa tomar uma atitude, vencer isso. Então aí vem as bebidas, as drogas, né? Vem aí os alucinógenos todos, vem aí também a comida. Então esse excesso no comer. As pessoas vivem hoje de banquete em banquete, as pessoas gastam uma fortuna com comida, sem necessidade nenhuma. Então tudo isso tem a ver com isso, essa falta de temperança, falta de comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a vencer isso, a dominar isso. É uma luta de crente e é necessária e tem que começar urgentemente. Faça isso, o Espírito Santo vai te ajudar. Que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, então aquilo que nós fazemos que atrapalha o bom funcionamento desse templo é pecado, está errado. Olha lá, Jesus expulsou os cambistas lá do templo, porque estava errado. Dentro do templo não pode haver comércio.
Assim o nosso corpo, você expulsa do seu corpo aquilo que não pode estar aí. Não é? Então os excessos, expulse, domine. E o muito importante para isso é aprender a jejuar. A prática do jejum é excelente para o crente. O crente precisa aprender isso. É bíblico, é necessário, é importante. É no jejum que você vai dar o domínio ao corpo para que ele se sujeite a uma regra, uma norma, uma lei. Então, naquele tempo, naquele dia ou naquele período, ele estará sujeito ao Espírito. Ele não está no comando, a carne, o corpo, não pode ficar no comando do nosso ser. Vamos então à parte 3, vivendo em santificação e deixando os excessos. Tópico 1, agradando a Deus em tudo. Tópico 2, santificação. Tópico 3, deixando os excessos. Tópico 1, agradando a Deus em tudo. Pela graça de Jesus somos salvos e já experimentamos a regeneração. Como novas criaturas, precisamos viver de modo a agradar ao Senhor. Seja santo na sua maneira de vestir, falar, comer, em seus relacionamentos, etc. Quem ama a Deus deseja agradá-lo em tudo e tem prazer em cumprir a sua lei. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. É o que temos visto. Falta amor genuíno para com o Pai e logo também falta santidade, moderação e bom senso. Nós estamos vendo na atualidade, talvez, um crescimento muito grande do amor de uns para com os outros. Mas é interessante, esse amor é permissivo. As pessoas começam a concordar com o pecado uns dos outros e aí se tornam muito amigos, mas são inimigos de Deus. Estão se tornando inimigos de Deus. Estão vivendo separados da comunhão com o Espírito Santo. Estão vivendo em pecado. Então, supervalorizar as relações interpessoais em detrimento da relação com Deus. Uma relação de santificação, de separação.